Bem-vindo, cara aluno aqui do Gol Tributário. Vamos para o segundo bloco, em torno de 15 a 20 minutos aí. Já expliquei no bloco 1. A ideia não é que você aprenda na raiz, na essência, qual é a teoria da legislação tributária, não. Vamos verificar alguns casos aqui que eu selecionei, analisar as alternativas, né? Em torno de 10 alternativas vezes, de 5 alternativas vezes 10 questões, a gente tem em torno de 50 análises para fazer. E vamos tentar pescar algum ponto aqui. Então, veja esse simulado assim, sem compromissos maiores, apenas sabendo que se você vier aqui a informação, ela vai estar na sua cabeça amanhã para a prova, vai estar aqui na memória RAM, não é algo que você precisa se dedicar, fazer resumo, não. A gente viu as alíquotas lá, né, dos serviços 4, 4 e 2, por exemplo. Então, a ideia é essa aí, é a gente pegar algumas informações isoladas da legislação, treinar alguma coisa e partir para a prova amanhã tendo mais essa bagagem aí de 10 questões na carcaça. Vamos para a questão de número 6, que foi onde a gente parou. Acerca das isenções previstas no Código Tributário de Sobral, e aqui eu tentei trazer, pessoal, todas as isenções, ou pelo menos uma das que a gente viu. Isenção é um assunto chave, né, definido pela lei, então você vai, pela lei, você vai tentar procurar aquilo, o que não está na Constituição Federal, porque vão ser pela lei municipal, né? Municipal. Porque, no caso da isenção, são coisas específicas aí de Sobral. Então, o prefeito, a Assembleia Legislativa, a população em geral, em algum momento viu que que era preciso fazer essa isenção. Então, são coisas específicas. Então, são coisas que você nunca viu. Desconfie, por exemplo, se ele falar de uma isenção lá da Constituição Federal, que você já conhece o texto. Não, a isenção que está na lei de Sobral vai ser um pouquinho diferente. Vamos ver quais são. Na letra A, nós temos aqui ficam isentos da contribuição de melhoria, que é um imposto que pode cair na sua prova, um tributo, os imóveis edificados cujo valor venal não ultrapasse 20 mil UFRCs, que é a unidade aí de Sobral, ou cujo proprietário, titular do domínio útil ou possuidor de qualquer título possua renda mensal bruta de até 2 salários mínimos, pessoal, 2 salários mínimos. Então, são aí as isenções da contribuição de melhoria. Está certa. Lembrando que aqui a gente quer procurar a errada. B. Estão isentos do pagamento da CIP, a contribuição de iluminação pública, né? Luz. As pessoas jurídicas de direito público, hospitais, pessoas jurídicas de direito público, hospitais filantrópicos, 1, 2, e instituições de assistência social e filantrópicas, 3, e aqui um que é bem específico, consumidores residenciais monofásicos com consumo de até 30 kW, certo? Essa está certa também, pessoal. Então, a A está certa, a B está certa, a C são isentos do pagamento do IPTU os contribuintes proprietários de um bem imóvel considerado prédio, cujo valor venal não ultrapasse 30 mil reais. Então, respeitado o disposto no artigo 117 da Lei Orgânica de Sobral. Então, até 30k, né? 30 mil reais, pessoal. Está certa essa isenção aí. Uma casa, um prédio até 30 mil. A letra D vai ser o nosso gabarito, tá? Ficam isentos de TBI os adquirentes de imóveis contemplados diretamente por programas destinados à construção de habitações de interesse social, relativamente à parcela efetivamente financiada. Então, nesse aí que vai estar o nosso erro, né? Vai estar o nosso erro, porque tem mais um requisito, pessoal. Tem mais um requisito, já falo aqui para vocês qual que é esse requisito. Na letra E, são isentos do ISS as casas de caridade, essa a gente já viu lá na questão 1, né? Ou estabelecimento de fins humanitários e assistenciais, comprovadamente sem a finalidade lucrativa. Certo, pessoal? Então, essa aí é a letra... Opa!
A letra D é o nosso gabarito. Localizando aqui só rapidamente aqui no CTN a questão vou mostrar para vocês aqui. Aí, vamos lá. Aliás, já estava aqui, né? Já estava aqui no nosso slide. Ficam isentos do ITBI os adquirentes de imóveis contemplados diretamente por programas destinados à construção de habitações, mas a renda mensal bruta familiar deles, ou seja, são 2 requisitos, né, cumulativos, não pode ultrapassar a um salário mínimo. Então, você viu que lá na contribuição de melhoria, a renda eram 2 salários mínimos. E aqui no ITBI, a renda é de 1 salário mínimo. Certo, pessoal? Vamos já partir para a próxima e também coloquei aí uma informação da alíquota, né? Da alíquota do ITBI, que é de 0,5 quando financiado, e o que passar do financiamento, e a gente sabe que o imóvel geralmente não é todo 100% financiado, vai ser de 2%. A questão 7, a respeito do Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e do Imposto sobre Serviços, conforme a Lei Complementar 116, julgue os úteis a seguir. Então a gente vai ver que o contribuinte é o tomador de serviço? Não, nunca. O contribuinte é o prestador, pessoal. Isso não sou eu quem fala, mas sim a Lei 116, né? Eu nem vou trazer aqui porque não precisa. Prestador é contribuinte. Então, a 1 está errada. Na 2, ele fala que considera esse estabelecimento prestador do ISSQN a sede. Pessoal, vejam o artigo 4º, acompanhem aqui comigo no slide. Considera esse estabelecimento o local onde o contribuinte desenvolve atividade. Pode ser a sede? Pode. Mas é certo falar que é a sede? Não, porque ele diz aqui que é irrelevante para caracterizar as denominações de sede, certo? Então, pode ser que ele diga que é sede, mas que não é. Então, pode ser e pode não ser. Por isso que essa alternativa aqui está errada. Essa alternativa aqui é do CESP, né? Uma alternativa bastante difícil de a gente identificar esse raciocínio. Na 3 e na 4 ele vai trazer alternativas corretas, certo? E aí vai dar o nosso gabarito. É incabível a retenção na fonte do ISSQN a microempresas e empresas de pequeno porte, MEAEPP, sujeitas à tributação do Simples Nacional por valores fixos. Então, leve essa informação para a prova. Fixos mensais não tem retenção. Não tem retenção na fonte. Certo? Na 4, que eu já tem que estar certo, a diferença entre a alíquota utilizada e a efetivamente apurada nas retenções da SSQN por microempresas e empresas de pequeno porte deverá ser recolhida por guia de recolhimento do município. Ok. Vamos passar aí já para a próxima. Questão de número 8, questão aí recentíssima, de 2018, sobre o tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado as ME e EPP é incorreto. Então, pessoal, aqui, como que você deve ver aí como se deve resolver essa questão? Vamos aqui identificar incorreto e iluminar as outras, deixando aí pronto para revisão de amanhã, para você ver 5 minutos antes da prova isso aí. Tem que estar a todo momento revisando, né? Os processos relativos a impostos e contribuições abrangidas pelo Simples serão ajuizados em face da União. Certo, até aí tudo bem, né? Mediante convênio, a Procuradoria-Geral da Fazenda poderá delegar aos estados e municípios a inscrição em dívida ativa estadual e municipal e a cobrança judicial dos tributos estaduais e municipais relativos ao Simples Nacional. Certo.
A letra B, ela é o nosso erro, vamos dar um pulinho então. Para C, o Simples Nacional implica recolhimento mensal mediante documento único de arrecadação, entre eles do IRPJ e o CSLL, certo? Não são recolhidos por meio do Simples Nacional, devendo ser observada a legislação aplicável às demais pessoas jurídicas, a contribuição para o FGTS e o imposto de renda relativa a ganhos de capital auferidos na alienação de bens do ativo permanente. Então são coisas que não são. A opção pelo simples da pessoa jurídica enquadrada na condição de microempresa e empresa de pequeno porte, dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do comitê gestor. E ela é irretratável, pessoal. Eu não posso escolher durante... Vamos lá, caneta azul. Eu não posso escolher em janeiro, né? Porque a data para escolher é até janeiro. E depois, em março, mudar. Não. Então, vamos ver o que está errado na B. Pessoal, na B, ele fala que mandados de segurança sejam que se impugnem atos de autoridade contra Estado, Distrito Federal e município, devem ser ajuizados contra a União. Não, pessoal, nunca. Então, um mandado de segurança contra uma autoridade estadual, ele não vai ser julgado pela União. Então, isso é uma das exceções, né? Uma das exceções, então esse é o nosso gabarito, tá certo, pessoal? Vamos partir aí já para a questão de número 9. E a questão de número 9 a gente tem um cálculo, né? Então, ela vai te perguntar o seguinte: uma empresa que instala e faz um serviço de instalação de algo e, ao mesmo tempo, ela comercializa softwares, a gente precisa saber que essa empresa está vendendo aí um software onde incide ICMS e ela também está prestando um serviço, certo? A partir disso, a gente precisa ver o que vai entrar ou não, né, na base de cálculo. Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Então, é uma empresa que prestou serviços de suporte técnico, certo? Até esse de ISS, né? Incluindo a instalação, configuração e manutenção. Cobrou pelo serviço, olha só, 300. Mais 100 do software, ou seja, vendeu software. Isso aqui a questão não deixou tão clara, mas deve, certo? E também 100 de um antivírus. Pessoal, isso não é... Certo? Vendeu software. Isso não entra não é SS, isso é ICMS, certo? E porque são mercadorias, né? Então, a base de cálculo vai ser letra C, 300. A gente tem que fazer a seguinte diferenciação, né? O software encomendado, ele vai ser um serviço, então vai ter ISS nele, certo? E um software vendido no balcão, como o Microsoft Office, por exemplo, ele vai ter ICMS. Então, é isso que eu coloquei aí. Esse era o ponto que eu queria destacar para vocês, tá certo? Vamos lá, vamos para nossa última questão. Sobre o ISS, com base na Lei de Normas Gerais de que trata o referido imposto, também no CTM, ou seja, com base em tudão, né? A gente precisa colocar a correta aí, né? O ISS incide sobre exportações de serviços de engenharia, pessoal? Não, né? Não tem serviço sobre exportação, né? Então risca assim de uma maneira grotesca a sua prova, porque não pode. Letra B, aqui lembrando que a gente está procurando a correta, né? Se uma empresa com estabelecimento no município Alfa presta serviços de transportes coletivos rodoviários no município Beta, então ISS relativo ao serviço prestado compete a Alfa. Vamos desenhar. Aqui está a Alfa, certo? Aqui está a empresa e ela prestou serviço em Beta. Pessoal, local do serviço de transporte é o local da prestação, certo? Então, o ISS seria devido a Beta. Não interessa se a empresa está em Alfa, se está na Lua, se está em Sobral, se está em Cuiabá, não importa. O serviço é devido a Beta, pessoal. Então, errado.
Uma empresa domiciliada em Goiânia e prestadora no aeroporto de Brasília de serviços logísticos relativos a mercadorias em trânsito será contribuinte do ISS em Goiás. Pessoal, Goiás, pessoal, Goiás é estado. Existe ISS estado? Não. Então, errado. Vamos pular a D, porque ela é o nosso gabarito e eu quero explicar aí para vocês. Entende-se por local da prestação, onde é executado, exceto se a sede da empresa estiver localizada fora do município de Sobral. Essa aqui não está correta, pessoal. Entende-se por local da prestação de serviço, onde é executado. Então, mesmo que a sede da empresa estiver localizada fora do município de Sobral. E a D é o gabarito, não são contribuintes, e aqui, pessoal, uma questão bastante específica de Sobral, não são contribuintes os que prestem serviço em relação de emprego, os trabalhadores avulsos, os diretores, membros do Conselho Consultivo Fiscal de Sociedade. O que acontece? Isso lá na Lei Complementar 116 é um caso de não incidência. E aqui no CTM ele traz como não são contribuintes. E isso está com muito jeito de questão, muito mesmo. Então, olha ali o slide, veja se você consegue identificar aí o ISS. Vou passar aqui para o slide. O ISS ele tem a incidência, né? Então a gente vai percorrendo aqui o caminho da incidência até eu chegar aos serviços da lista anexa, né? Inclusive os do exterior, inclusive os bens e serviços públicos explorados economicamente, né? Com pagamento de tarifa, tudo isso aí tem ISS. E aí a gente chega aqui na não incidência. Isso aqui é da Lei Complementar 116. Certo? E esse aqui, ó, esse 2 aqui, ó, avulso, diretor, trabalhador em relação de emprego, isso aqui, pelo CTM, é um caso de não são, ele fala assim, não são contribuintes. Certo, pessoal? Aqui fica o nosso gabarito. E fica também o meu boa sorte para sua prova. Amanhã você abre a sua prova e procure aquelas questões menores, né? Que tem A, B, C, D, E, cada uma com uma linha ou com uma ou duas palavras. E depois você vai para aquelas que tem o textão, né? Aquelas questões mais chatas. Então vá direto, comece por legislação tributária. Você estudou, você está preparado, certo? Desejo boa sorte. Mandem a prova para que eu possa fazer os comentários lá no site. E para caso a gente visualize algum recurso, né? Boa sorte, pessoal. Tudo de bom para vocês amanhã, certo? E divulgue aí pro colega o vídeo, pro colega de estudo, para que todo mundo tenha acesso aí. O vídeo foi postado agora no final da tarde, então talvez fique difícil para alguns ver, mas vale a pena mesmo, até mesmo amanhã de manhã, quando você toma café, larga o play ali no YouTube e manda ver, tá certo? Boa sorte, pessoal. Até a próxima. Fico à disposição dos senhores.